Cinéfilo, começando aqui mais uma live aqui do perfil sobre cinema e principalmente sobre um assunto muito específico, crítica de cinema. Vocês me pedem muito para falar sobre isso aqui, tanto como começar na crítica, como escolher o seu viés, como que eu comecei. E hoje a gente vai ter aqui uma live com a minha convidada mais que especial, minha mentora, que me ajudou muito no desenvolvimento aqui do perfil, a Dre, lá do perfil @me-chame-de-Dre. Então vamos esperar aí uns minutinhos até ela entrar, até a galera começar a entrar, e daí a gente começa o nosso conteúdo. Esperando a André aí, daqui a pouco ela chega. Oi, Jamile, bem-vinda à live aqui do perfil, que bom ter você aqui com a gente. Aê, a André entrou, vamos começar. Oi, oi, oi. Tô catando aqui meu filtro. Pera. Gente, cadê meu filtro? Pelo amor de Deus. Achei meu filtro. Graças a Deus. Oi. Oi, a saga do filtro. É A recente, saída do nem eu filtro já não acontece com todos. Faz com parte. todos. É mesmo. Muito obrigada Boa por ter aceitado o noite. convite. Um prazer, um prazer. Se quiser se apresentar um pouquinho pra gente, daí a gente começa aí o nosso assunto, que é realmente falar sobre crítica de cinema, um pouquinho da sua trajetória também nisso. Mas quem é a Me Chame de Dre aqui no Instagram, minha mentora maravilhosa? Então, vamos lá, peraí, deixa eu beber água, gente, porque tá um calor do caralho. Eu falo muito palavrão, tá? Primeira coisa que vocês precisam saber. Aqui no Rio, Eu às vezes não falo. eu falo muito palavrão. Então, assim, já fiquei sabendo disso. Vamos lá, meu nome é Andressa Faria de Almeida, mas o Dre vem aí do Andressa, né? Eu tenho 33 anos, eu sou crítica de cinema há quase 6 já. Então, aí já vai quase mais de meia década trabalhando nisso. E o meu viés de análise se tornou o feminismo, né? Por várias questões, mas principalmente por uma questão de ideologia pessoal mesmo e política. E, além disso, com o sucesso, né, de eu ter um perfil que deu certo em termos culturais, né? Eu tenho as imersões voltadas para feminismo no cinema, eu tenho um clube de cinema feminista, eu me tornei também mentora de perfis culturais. E aí, além da mentoria pró, eu tenho curso, eu tenho consultoria, eu tenho lista, eu tenho imersão, essa parte toda profissionalizante para ajudar perfis culturais a se profissionalizar. Arrasou, maravilhosa. E, inclusive, recomendo muito. Pessoal, tudo que eu tenho aqui no perfil é graças a essa maravilhosa aí que eu fui mentorada, estamos encerrando o ciclo. Inclusive, uma dúvida já. Você falou que você tem o perfil e você já tem aí há 6 anos a carreira de crítica. Sim. O que veio primeiro? Tipo, um levou ao outro, mas qual que veio primeiro? Vamos lá. O perfil, ele existe desde 2013, porque era meu perfil pessoal. Eu transformei meu perfil pessoal no meu perfil de trabalho. E, assim, recomendo altamente que vocês façam isso. Aí eu já estou dando uma dica profissionalizante. Não sigam essa ideia, pelo amor de Deus, de separar perfil de... Ai, perfil pessoal, ai, perfil de cultura, pelo amor de Deus, não faça essa burrice. Nunca faça essa burrice, porque é mais trabalho para vocês, depois para mim consertar, né, que sou mentora, enfim. Isso não dá certo, gente, pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Mas esse perfil já existia. Esse perfil já existia. Mas ele foi se tornando um perfil de crítica à medida que eu fui indo mais em cabines de imprensa, que eu fui fazendo mais cursos, que eu fui percebendo mesmo que eu queria trabalhar com isso. Aí, realmente, esse perfil se tornou de crítica de cinema, de fato. Entendi.
Então conta um pouquinho pra gente a sua história, a sua trajetória aí na crítica. Como se você saiu de, sei lá, de onde você saiu, que eu também não sei, e virou uma crítica de cinema aí há 6 anos. Então, gente, isso é muito doido, porque assim, a minha carreira é muito maluca, né? Eu tenho formação que não tem nada a ver com crítica de cinema. A priori, vamos lá, eu sempre amei cinema e eu estudava cinema mesmo, fazia curso de cinema de hobby, assim. Pego um crítico de cinema que eu gostava muito, que eu gosto até hoje, né? Que é o Pablo Vilhaça. Muitos anos atrás eu já fazia curso dele, tipo, ai, hobby, tô aqui fazendo um curso de hobby, tipo, o curso custava uma nota na época, e tô aqui estudando de brincadeirinha. Na minha cabeça, assim, não tinha como eu viver daquilo. Então, assim, para mim, tudo que eu estudava de cinema era hobby. Todos os livros que eu lia sobre cinema eram por hobby. Tudo que eu via de filme, que era uma cacetada de filme comparado às outras pessoas, era hobby. Né? A minha saída sempre foi ir para cinema, basicamente. Para mim, tudo era hobby. Não conseguia ver aquilo como profissão. E, por outro lado, a minha formação foi é, muito diversa. Eu fiz relações internacionais, direito, de cara, muito pensando em ser diplomata. Eu percebi que eu não queria ser diplomata, eu fiquei meio perdida. Aí, nesse que eu fiquei meio perdida, eu fiz um semestre de história, um semestre de pedagogia. Por quê? Porque eu estava meio perdida. Aí, depois eu fiz marketing, porque eu achei que valia a pena fazer marketing. E aí, no marketing, eu comecei a me achar um pouco, comecei a fazer trabalho como redatora, mais voltado para marketing mesmo. E aí, assim, eu comecei a ter um blog, e no blog eu falava mais feminismo mesmo, não falava especificamente de cinema, mas volta e meia eu falava de cinema. E aí, uma revista, que é a revista que eu trabalhei como colaboradora. Gente, aspas, colaboradora é você trabalhar de graça para a revista, tá? Outro erro, não cometam esse erro, não cometam esse erro, pelo amor de Deus, não cometam esse erro. Tipo, aprendi Não muito, é nem aprendi muito. colaboradora, né? Exatamente. Não é nem colaboradora, né? É voluntária já. Exatamente. Se puderem evitar certos erros, evitem. Esse foi um erro que eu cometi, que não estou recomendando aí que vocês façam. Porque, assim, foi basicamente 2 anos aí pagando do meu bolso para ir em cabine, para os textos nem ficarem no meu blog, entendeu? Para eu nem poder mencionar na minha página. Exatamente. Exatamente. Hoje em dia tá tudo na minha página, porque eu falei, foda-se, vou fazer mesmo. Quando eu saí, eu botei tudo na minha página. Gente, não tinha nada legalmente que me impedisse eu saber disso, porque fiz direito. Mas na época, né, para manter a boa vizinhança, não botei nada na minha página. Então era uma situação muito chata e assim, muito naquela de não, porque a revista vai crescer, e aí quando a revista crescer, você vai ganhar alguma coisa com isso, tipo, não ganhei nada. A verdade é essa, eu ganhei os contatos das cabines, mas eu poderia ter ganho de outra forma se eu tivesse me jogado como vocês se jogam, né? Como eu ensino vocês a fazer. Vocês não precisaram ter trabalhado de graça, eu poderia ter trabalhado de graça para mim. Né? Podia ter desenvolvido meu trabalho muito mais tempo. Então, de cara, já digo para vocês, não façam isso. E aí, assim, essa revista, os editores dessa revista me encontraram lá falando de feminismo, encontraram um texto meu de maio de 2017 sobre Dunkirk, que não era uma crítica, gente, não tinha fórmula de crítica, não tinha... Porque assim, vamos lá, falando de crítica de cinema, a gente sabe que tem um formato, né? Volta e meia, as pessoas entram no meu Instagram, num post meu carrossel e falam, adorei a crítica. Eu falo, isso aqui não é crítica. Crítica é o que tem no meu blog. Isso aqui é uma análise rapidinha que eu faço de pontos específicos que eu acho importante trazer para cá, porque aqui eu falo mais do feminismo. No blog eu faço uma análise completa. Enfim, isso aqui não é crítica. Enfim, não era uma crítica na época, né? Obviamente não era. Era um textão geral, que eu estava, inclusive, fazendo a contextualização histórica do filme, porque, né, estudei muito história. E aí eles viram e falaram, cara, você não publica cabine de imprensa? Porque você mora na Zona Sul do Rio, a maior parte das cabines é na Zona Sul do Rio. E assim, a gente não está podendo cobrir as cabines, basicamente. A gente está conseguindo ir nas cabines. Eu falei, tá bom. Eu não sabia nem o que era cabine de imprensa, não fazia nem noção. O que muita gente não sabe, eu não sabia. Isso era outubro de 2017.
E eu fui na minha primeira cabine em 16 de outubro de 2017. E lembro, sim, o filme foi maravilhoso, Tempestade, Planeta em Fúria. Não recomendo também esse filme, tá? Outra recomendação que eu não faço aqui pra vocês é esse filme. Não é bom, não é bom, gente. Então, se puder evitar, evita, porque nada de bom isso. E aí, assim, eu saí da cabine e me deu um clique. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu sempre gostei de fazer isso, eu só não sabia que era possível viver disso. Ali naquela cabine, rodeada de gente que vivia daquilo, eu percebi, dá pra viver disso. Isso é possível. E aí eu voltei a minha carreira inteira para profissionalizar, entendeu? Para realmente transformar no negócio. Então, foi esse caminho aí. E eu acho interessante essa visão que mudou para você, que nem, por exemplo, eu também comecei como voluntária num site. Mas eu comecei como voluntária e tinha muita gente, eu via que no blog pessoal não tinha tanto alcance as minhas críticas que nem no site. Aí que eu descobri que tinha cabine, aí que eu descobri que dava pra ir em cabine, até que eu fui na minha primeira coletiva de imprensa, consegui ir numa coletiva de imprensa, e daí que eu descobri, nossa, isso existe. Daí ele tinha toda uma curadoria, assim, tipo, para você entrar, você tem que ser indicado, você tem que enviar um texto. Aí que eu fui entendendo. Mas eu não pensei em momento nenhum, enquanto eu estava lá dentro, que eu poderia viver daquilo. Eu achava que para todo mundo era hobby. Tipo, tem um tempo livre, vou ir no caminho. Exato! Estamos aqui de bobeira, todos nós de bobeira, às 10h30 da manhã, porque, para quem não sabe, é o horário das cabines, tá, em geral. Assim, às vezes é à tarde, mas é muito raro ser à tarde. Normalmente é 10h30 da manhã, no horário que normalmente as pessoas estão no escritório, a gente está indo no cinema. Ai, que luxo, mas, gente, é trabalho. É trabalho como outro qualquer, entendeu? Amanhã estou eu me despecando para Barra da Tijuca para ver um novo filme do Shyamalan. Talvez saia eu de lá muito decepcionada, entendeu? Então, assim, é trabalho como qualquer outro, faz parte, entendeu? Faz parte gostar, não gostar, curtir, não curtir. Não é assim, só alegria, só felicidade. Você paga pra ver filme. Não é bem assim. Mas, assim, eu acho que eu tive esse clique muito porque eu tinha feito marketing antes. Eu tinha acabado não, né? Mas, assim, no início de 2017 eu tinha terminado a faculdade de marketing. Então, eu já tinha um senso de que, tipo, as pessoas ali não estavam de bobeira, né? Eu lembro que, assim, de cara, quando eu sentei, tinha uma galera na minha frente que eu olhei e fui falando, pô, esse cara aqui é do Globo, eu já vi. Esse cara aqui é da Folha, eu conheço. Eu fui vendo, né? Assim, uma galera do YouTube também, que, assim, eu não era muito fã de YouTube, mas eu conhecia. Nossa, eu fui, pô, ninguém aqui tá de bobeira, todo mundo aqui ganha dinheiro. Então, tipo, eu posso ganhar dinheiro com isso, mas como ganhar dinheiro com isso? E aí, assim, foi aquela coisa de começar a matutar como pegar o meu conhecimento de marketing, transformar em algo funcional com o meu conhecimento cultural, entende? Foi bem esse processo aí. Sim. E o interessante é que você não tinha uma formação nem em jornalismo, nem em cinema, que normalmente as pessoas falam, para você ser crítico de cinema, você tem que entender de jornalismo e de cinema. No seu caso, foi completamente diferente. Saiu de um hobby. Mas não, assim, vamos lá. É possível. Exatamente. O que eu sempre fui foi alguém que escrevia muito bem, assim. Tanto que trabalhei como redatora aí há alguns anos. Então, assim, escrever muito bem sempre fiz. Mas isso não é mérito necessariamente de quem faz faculdade de jornalismo. Sabe, tem muita gente que faz faculdade de jornalismo que escreve mal para um caralho. Então, assim, faculdade de jornalismo não te dá uma salvaguarda nesse sentido. Faculdade de cinema não te dá uma salvaguarda nesse sentido. Eu gostava de escrever, eu escrevia bem, e também para a parte falada, né, que aí começou a ser uma necessidade também, me expressar falando sobre os filmes. Eu também tinha certa desenvoltura, que é outra coisa que também a gente fala muito na mentoria, na parte profissionalizante, que muita gente trava, né? Muito da galera que quer ser crítica de cinema, a galera quer viver escondida dentro de uma bolha, quer viver daquilo, mas não quero que ninguém me conheça, não quero que ninguém me veja, não quero que ninguém saiba que eu existo, não quero que ninguém saiba que eu sou, porém quero viver daquilo. Então, assim, são várias coisas que
talvez por causa do marketing eu entendi meio rápido que tipo, eu tinha que fazer. Sim. Tem algumas pessoas que acabam indo para canais maiores, ganhando para isso, mas a gente realmente conseguir ter o próprio nome ajuda muito. Ajuda Sim. muito. E o que eu ia perguntar? Juro na minha cabeça. Mas eu tenho um roteirinho aqui. Do seu Não tem viés. problema nenhum. Você falou que você tem o viés aí de crítica com viés feminista. Mas você entender um pouco de cinema, você entender a fórmula da crítica, todo o formato específico, também ajudou. Como que você faz assim, para inserir esse viés feminista, por exemplo, num filme que não tem uma personagem, nem protagonista, nem ninguém mulher? Porque às vezes acontece, que nem o próprio Dirk que você falou. Dunkirk, o próprio Dunkirk não tem porra nenhuma. Né? Não tem uma personagem mulher naquele filme, pelo amor de Deus. Cara, então, o que acontece? Né? Primeira coisa, sim, você tem que ter um entendimento sobre o que é cinema, sobre do que é feito cinema, o que é fotografia, o que é direção, o que é roteiro, o que é cenografia, o que é direção de arte, o que é maquiagem. Você tem que ter. Sabe aquelas categorias do Oscar? Você tem que saber o que cada uma é. Você tem que saber diferenciar a mixagem de edição do som. Você tem que saber explicar a montagem. Tem que saber explicar, tipo, por que montagem é diferente de uma edição, por exemplo, sabe? Qual é a diferença de uma coisa para outra? Você tem que saber essas coisas. E por que você tem que saber essas coisas? Porque senão você vê um filme e você fica muito no aspecto do emocional apenas. Que é muito válido, que é muito legal você falar, pô, me emocionou, ou eu não gostei, mas você precisa dar os porquês quando você é crítico. E os porquês, quando você é crítico, vêm justamente da base teórica. Não tem fuga. Tipo, gostei, não gostei. Pô, gostei, não gostei, tá. Eu gosto de coxinha e eu não gosto de bolinha de queijo. Até aí, tipo, sabe? Não, entendeu? Não tem muito o que fazer sobre isso. Agora, o interessante da crítica é que, assim, alguém pode ler a minha crítica e pode falar, olha, concordo com você por causa disso, disso, disso. Discordo de você por causa disso, disso, disso. É importante a gente entender a crítica como uma conversa, né? Ela não é um ponto final. Então, assim, a pessoa... Assim, eu sei que muita gente... A gente tem muito crítico por aí que odeia ser questionado, né? Que odeia que leiam o seu texto, que vejam um vídeo seu e falem, pô, não concordei com você nisso, nisso, nisso. Aí a galera sofre. É um outro mal dessa galera, é o ego grande. Eu gosto de ficar ali no meio termo, não tomo uma decisão muito específica. Ou tem um problema muito sério com o ego. Não gosta de ouvir que, tipo, ai, fulano, eu não concordo com você. Ou não gosta de aparecer, ou tem problema de ego muito grande, mas assim, o fato é, crítica é uma conversa, entende? Se você botou uma crítica no mundo, você espera que as pessoas leiam. Elas gostarem ou não é consequência. E para ela ser uma conversa, não pode ser só, eu gostei disso, ponto, ou eu não gostei disso, ponto. O embasamento teórico tem que vir aí, você tem que explicar as coisas. E não é tão difícil fazer isso. Não é tão difícil você fazer o embasamento teórico. Se você estudar. Essa é a parte que é importante. Né? Você sentar a bunda e estudar. Mínimo de cinema. Ninguém está falando que você tem que ser cineasta, cara. Porque assim, também tem essa merda, né? Ah, não, porque críticos são cineastas frustrados. Cacete. Cacete, assim, eu não tenho a menor vontade de dirigir porra nenhuma. Com todo respeito a quem tem, mas isso de ficar esperando a nuvem passar para gravar uma cena não é para mim. Não é para mim. Desculpa. Eu sei, eu entendo, eu conheço os bastidores, entendeu? Não é para mim. Só ataca a minha ansiedade, ataca a minha disritmia. Eu não nasci para isso. Eu não nasci para isso. Então, tipo, para mim não dá. Para mim não dá. Porém, contudo, entretanto,
Eu gosto de falar sobre o filme, eu gosto de analisar o filme, eu gosto de comparar filmes, eu gosto de comparar cenas, eu gosto de comparar trabalhos de artistas. E isso é o que o crítico faz. Mas isso você faz estudando. E aí estudar, gente, não é só ler sobre história do cinema, não é só fazer cursos sobre técnicas cinematográficas. É também, parece um clichê, sentar a bunda e ver filme. Sentar a bunda e ver filme. Ah, meu Deus do céu, mas que filmes? Eu não sou a pessoa que vai virar para você, não, você tem que ver todos no Hitchcock. E aí depois você tem que ver todos. Eu não acho que é por aí. Eu acho que você tem que ver filmes. Ponto. Veja filmes. Não importa de quem. Não importa de quem. Consuma cinema para você ir enriquecendo sua bagagem cinematográfica. Acho que é por aí. E também tem até aquela coisa, né? Tem muita gente, por exemplo, no YouTube que faz vídeo que bomba, que é só um resumo do que acontece no filme. Isso é o caralho. Olha, vamos falar a verdade? Isso é o que mais tem, tá? Primeiro, gente faz vídeo com resumo e gente faz post com resumo. Galera, se a pessoa tá falando uma sinopse do filme, tipo, você não pode imaginar o que aconteceu. Aí uma sinopse do filme. Você me desculpe, isso não é crítica, isso não é análise. Isso se chama indicação. É outra coisa. É outra coisa. No dicionário está em letras diferentes. Crítica e indicação ficam em letras diferentes. A gente, né, percebe. I e C. Então, letras diferentes. Mas me irrita muito, porque sim, entendeu? A gente tá num meio que as pessoas assim, se dizem. Primeiro, assim, eu sou muito contra esse papo de que as pessoas precisam fazer X, Y, Z para se dizerem críticos. Se você faz crítica de cinema, você deve se dizer crítico. Você não tem que ter esse pudor de não, porque eu não fiz faculdade. Tipo, um dos motivos de eu estar pensando em ir para a Argentina para estudar crítica de cinema é porque lá existe faculdade disso. Aqui não. Então, assim, ninguém pode virar para você e falar você não é formado em crítica, porque não existe faculdade disso aqui. Existem cursos que você faz com pessoas X, Y, Z. E aí você vai montando sua formação. Existem livros, existem filmes. E aí você vai montando a sua formação. Agora, a faculdade não existe. Não existe faculdade. Gente, até mesmo dentro da faculdade de cinema, que eu fiz cinema, você tem uma matéria de crítica em um dos últimos semestres, assim, tipo, 7º semestre, você tem uma matéria de crítica e normalmente você não tem conteúdo sobre crítica o semestre inteiro. Você já tá no 7º semestre, você já tá no pré-TCC. Então você tem 3 meses de matéria de crítica e o resto, tipo, faz um trabalho, entrega um filme. Você não tem, nem na faculdade de cinema no Brasil você não tem. Sim, eu fui descobrir que existia faculdade de crítica na Argentina. Eu comecei a ver, talvez a gente possa passar um tempo na Argentina. Para quem não sabe, sou casada com a Argentina. Pois é, casei com o inimigo, foi mal. Então, lá tem crítica, faculdade de crítica, lá tem faculdade de crítica de arte, lá tem gestão de cultura, que são coisas muito difíceis de ter aqui. E aí a gente vê a defasagem que a gente tem na parte cultural. E as coisas não são por acaso, gente. Não é por acaso que os nossos irmãos têm 2 estatuetas de Oscar e a gente não tem nenhuma, tá? São 2, tá? A primeira que eles ganharam foi em 85 ou 86. A gente segue aí chupando o dedo e mandando filme ruim pra... Pronto, falei, tô leve. Mandando filme ruim. Porque, enfim, deixa pra lá, deixa quieto, que vai dar ruim se eu for ficar falando isso aí. Não, tem outra coisa que tem que falar mesmo. Não tem como. Mas é muito bom saber o que tem na Argentina. Porque o cinema do Brasil é muito desvalorizado. Muito, extremamente. Sim, é demais. E voltando ali um pouquinho pro assunto das cabines. Eu lembro que várias vezes na mentoria você mencionava que as cabines às vezes tem menos mulher, que a galera entra de cara fechada.
Fala um pouquinho sobre essa parte da mulher ir na cabine, esse ambiente da cabine, e de você, mesmo você não querendo, não, odiando o filme, você tem que escrever uma crítica sobre ele. Ah, então, amor, então, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa acha, né? Ai, vi o filme, não gostei, não vou precisar escrever, né? Não, amor. Você não é um alecrim dourado que foi lá para ver Não o filme ganhou de um ingresso graça. pra ir ver e beleza, vi, acabou, não gostei. Você não é a filha da Xuxa, entendeu? Foi chamada para ver o filme de graça e tá tudo bem, vou ver aqui filme de graça. Porque eu vou ver o filme de graça. Não. Você foi chamada para emitir a sua opinião. A sua opinião é importante para a assessoria. E tem dois motivos para a sua opinião ser importante. E é interessante explicar isso. Primeiro, muitas vezes as pessoas ficam com medo, né, de falar com a assessoria, ai, não gostei do filme. Não é isso que importa para a assessoria. A assessoria tá nem aí se tu gostou ou se tu não gostou. A assessoria quer ouvir de você algo, quer um feedback. E por que ela quer um feedback? Porque ela precisa saber como promocionar aquele filme. E a melhor forma dela saber como promocionar aquele filme é ouvindo os críticos de cinema. É ouvindo os críticos, olha, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, isso aqui é legal, isso aqui não é tão legal. Porque aí, por exemplo, num material publicitário, dá ênfase a isso aqui, não dá ênfase a isso aqui, dá ênfase a isso aqui, não dá ênfase a isso aqui. É para isso que uma assessoria de imprensa existe. E, por outro lado, a crítica é necessária porque é publicidade por conta própria. Fale bem, fale mal, você vai estar falando do filme. Você vai estar falando do filme. As pessoas vão saber que você está falando do filme. Então tem esses dois motivos. E o ambiente das cabines? Você comentou várias vezes. Tóxico, né? Tóxico, como a gente pode chamar, tóxico, bem tóxico. Então, vamos lá. Depois de um tempo melhora, depois de um tempo você se acostuma, mas a verdade é que para a mulher, primeiro, mulher é minoria. Você sabe já disso. Você já sabe. É a esmagadora minoria. A gente está sobrando ali. A Brenda está no Rio, eu estou em São Paulo. Então, é uma coisa assim, global. Em qualquer cabine que você for, em qualquer lugar, mulher é minoria. Tipo assim, não é minoria tipo, ai, são 4 mulheres e 6 homens. Não. É minoria, tipo, 8 homens e 2 mulheres. É mais ou menos essa conta. Sabe? Dependendo do filme, piora. Entendeu? Quanto mais conhecido o filme, pior. Porque aí são chamados os veículos mais conhecidos. Aí você vai vendo que os veículos mais conhecidos não são comandados por mulheres ou não têm mulheres para levar na cabine. Então, assim, você vai vendo essa disparidade cada vez mais chamativa. Mas, cara, real, oficial, assim, é isso, assim, a gente é minoria. E, acima de tudo, é um ambiente que, assim, a galera, em geral, se acha muito especial por estar na cabine. Não entende que é um trabalho. Então, assim, a galera não chega lá na responsa, senta e, tipo, se prepara para ver um filme, para analisar um filme, porque é um trabalho. Muitas vezes você escuta muita bobagem, as conversas são muito tóxicas, você escuta uns papos, assim, de gente que se acha muito, muito incrível e muito especial mesmo. E isso, assim, é mal de todo nicho cultural. A gente está falando de cinema, mas, assim, literatura é assim, música é assim. A galera de cultura, em geral, é metida besta, acha que é um alecrim dourado bonito de se ver, entendeu? Acha que é a rosa da Bela e a Fera, enfim. E não é. Então, assim, você escuta umas bobagens, você escuta uns homens falando, não, porque este filme, aí vim, mas estou esperando, né? Você, tipo, cara, foda-se, não quero ouvir tua opinião, porque você tá falando alto na fila da cabine, sabe? É esse tipo de coisa que você vê. Muita gente não dá bom dia pra assessora, nem botar as boas noites. Que dirá pro cara do cinema que tá abrindo a porta, que dirá pro segurança, porque sim, cabine tem segurança, tá? Cabine tem que ter segurança, porque sempre tem um malandro que tenta tirar uma foto, tenta gravar.
Então, assim, é E é impressionante o quanto é diferente. Um filme um pouco mais conhecido, que tá todo mundo esperando, a sala lota. Se lógico. você não chegar uma hora, meia hora antes, você não consegue lugar para ir na cabine que você falou que ia. Agora, um filme que Sim. muita gente não conhece, às vezes você chega lá, é você e mais um. Eu cheguei aí em cabine que era eu mais um, eu mais dois. Então também tem Acontece. muito. Acontece. Acontece. A galera é muito descompromissada, entendeu? A galera faz questão de ir em filme hypado. Em filme mais ou menos, ou em filme assim que é pouco conhecido, foda-se. E às Foda-se, vezes foda-se. fica, e às vezes fica a assessoria ali fora, o que você achou do filme, a galera passa reto, passa batido, Passa quero reto que não saber. Eu gosta de falar, não. entendeu, gente? Tudo isso faz parte do trabalho. Você tem que aprender a falar com a assessoria depois da também. Ai, não gosto. Então não vai, amor. Não vai, fica em casa. Ir na cabine não é ir no cinema. Vocês têm Exatamente, que é entender totalmente que a diferente. gente Não é porque é no mesmo ambiente que é a mesma coisa. é, Não é a mesma coisa. O cinema é em horário comercial, a cabine não é em horário comercial. Começa por aí. sim. E outra, né? Quando você fala que vai no cinema, você conta como horário de lazer. Quando você fala que você vai numa cabine, você não tá indo só na cabine, você tá reservando seu tempo de transporte, seu tempo de ver o filme, seu tempo de voltar, seu tempo de estudar sobre para escrever a cabine. É É, muito mais trabalhoso do que você ir só na sala de cinema. É muito mais. obviamente. Óbvio. Às vezes a gente tem assessoria, recebe convite e fala, calma, pera, deixa eu pensar se eu vou nessa ou nessa, porque apesar de eu querer ver os dois, eu não tenho todo esse tempo na minha vida. Tem duas. Exatamente. E eu falo isso, gente. É uma coisa que eu falo para os meus alunos. Não dá para vocês irem em todas as cabines que vocês recebem convite. Chega um momento do ano, final de ano, início de ano é muito comum. Porque normalmente envolve filmes de premiação. Nem sempre filmes de Oscar, tá? Mas filmes de premiação. E aí, vem cabine para um caralho, vem. Se a gente não pensa muito, a gente aceito. E não dá conta. E não dá conta. E aí você aceitar para não fazer a crítica depois, você tá errado. Então, assim, tem que ter muito jogo de cintura e muita parcimônia para falar, não, pera, olha só, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu não consigo fazer, isso aqui dá para mim, isso aqui não vai estar dando para mim. Isso aqui é o meu limite. Quando você começa a ir em cabine, você quer ir em todas. Mas Sim. depois você tem que pôr o pé no freio, porque tem algumas virtuais, tem algumas presenciais. Sim. Presencial demora mais, porque tem o tempo de transporte, demora, mas virtual tem o mesmo trabalho. Tem o O mesmo mesmo trabalho. trabalho. O Mesma mesmo. coisa. A única coisa é que você não vai ter que se deslocar, mas de resto você tem que assistir com calma. Ainda tem o fato de que, pelo menos para mim, virtual me distrai muito. Qualquer coisa que eu vejo em casa me distrai muito. Então, assim, às vezes eu tenho que voltar sendo umas 3 vezes que eu me distraí com alguma coisa. Então, no cinema não tem esse mal. Então, enfim, mas faz parte aí da conta. Né? Sim, com certeza. A gente tem que ir entendendo isso. Esse início de mês mesmo, eu recebi vários convites de cabine e até agora eu não fui em nenhum. Eu recebi um para semana que vem, eu tô vendo se eu vou ir, porque não dá para você aceitar tudo, e eu sempre que eu aceito, eu procuro ir. Se você tem um imprevisto, você avisa, a gente tem que ter uma responsabilidade ali com a cabine, com a assessoria, com tudo isso, que é um trabalho. É um trabalho. Mais uma pergunta aí, Dre. Muita gente às vezes não gosta tanto da crítica, ou assiste, ou vai na crítica, ou vai assistir o vídeo no YouTube só por causa da nota. Ou entra justamente naquele site, Adoro Cinema, IMDb, Rotten Tomatoes, só para ver a nota. Como que você lida com isso na sua crítica? Você gosta de pôr nota, não gosta? Vamos lá. Bom, você já deve ter reparado, né? No Instagram não tem nota. Não coloco nota. Eu não coloco estrela. Não coloco. Porque, sinceramente, para mim é completamente irrelevante. E no blog eu só coloco assim, porque eu nem sei porque eu coloco no blog. Sinceramente, a minha vontade é não colocar. Porque eu acho uma bobagem, gente. Para mim, nota é uma bobagem. Para mim, nota me dá gatilho. O número me lembra matemática. A matemática me lembra que eu já repeti em matemática.
Então, assim, são traumas ativados. Eu não gosto de pensar nisso. Então, assim, se eu posso evitar pensar em número, eu evito. Quem cuida de orçamento aqui em casa é meu marido, não sou eu. Eu não sou boa com número, não sou nada boa. Eu fazendo conta, eu sou uma vergonha. Então, assim, se eu posso evitar lidar com o número, eu estou evitando. Então, por mim, não tinha nota. Por mim, não tinha nota. E eu não me parei por nota pra porra nenhuma na minha vida. Entendeu? Porque se eu fosse me parear por nota, enfim, né, tinha ficado lá no ensino médio. Então, Eu não dou nota. E daí eu fico me perguntando, como é que você calcula a nota? Tipo, você vai dar uma nota de 0 a 10, daí você vai ver se a foto foi boa, mas a arte foi só meio ou foi um terço. Tipo, gente, como é que você dá nota? tem gente que faz uns cálculos, mas, tipo, cara, é muito particular. E aí fica uma porra subjetiva, porque como é que você vai se parear? Tipo, você tem que estar muito em sintonia com o crítico para você confiar 100% na nota dele. Então, todos os filmes que ele dá nota, você tem que concordar com a nota dele. Mas eles têm que ter visto os filmes para você concordar com a nota dele. Então, você não pode se parear pela nota dele para deixar de ver ou não um filme. Então, assim, para mim é meio que um paradoxo, sabe? Realmente é algo que eu acho bobo. Consegue... Eu também acho, eu não gosto. Porque na crítica, enquanto você consegue ali falar por que isso foi bom, por que foi ruim, analisar com mais calma, na nota você vai julgar ali a sua opinião pessoal sobre o filme em geral. Se você conseguir fazer uma nota de todos os aspectos ali, vai ficar mais difícil. Então, eu também sou contra a nota, também não ponho nem no blog. No site que eu era voluntária, era obrigatório pôr nota, e eu achava um saco, eu ficava, tá, hora de pôr a nota. Sorteio, que não precisa pôr nota. E não precisa se basear só na nota. Né? Exato. Eu acho que é muito complicado você dar uma nota, porque, e assim, o meu pensamento quando eu dou no blog, é muito assim, a nota que vem na cabeça. E eu não mudo. Ah, mas para tal outro filme você deu uma nota menor. Foda-se, eu não vou ficar comparando um com o outro, entendeu? É o que foi, eu não fico pensando. Porque, e assim, pelo amor, tem gente que tem, olha, respeito, tenho amigos que têm, mas assim, Letterboxd pra mim é gatilho também. Pelo amor de Deus, não me convidem pra Letterboxd, não me perguntem se eu tenho Letterboxd, jamais terei Letterboxd, porque pra mim é isso. Primeiro, os comentários são muito engraçados. Agora, as estrelinhas, cara, pelo amor de Deus, não, eu tenho que agora pensar se esse filme se enquadra em um 4,5 ou em um 3,5. Ah, vá tomar no cu, porra, eu não tenho paciência pra isso, eu não tenho. Tenho amigos que são, tenho amigos que têm, não é meu caso. Honestamente, não é meu caso. Eu não tenho. Eu gosto todo do site que você pode, por exemplo, marcar, esse eu já vi, esse eu não vi, daí você analisa ali, nossa, eu assisti muito filme de drama, muito filme de ação. Só pra não, mas por nota, eu não gosto. Inclusive, acho engraçado você começar a pensar, tipo, nossa, pra foto eu dou 1, pra arte eu dou 2. Gente, que cálculo é esse? Cálculo ridículo. Não faz sentido nenhum. Então não precisa dar nota, tá? E você ver a nota do filme também não diz muito sobre ele. De nada. Não diz porque é aquilo, quem deu em um critério próprio, assim. Não existe um critério mundial específico para você seguir nota. Se existisse, vá lá, entendeu? Mas não existe. Não existe, não é que nem fórmula de Bhaskara, que todo mundo segue e aí vai chegar no resultado X. Não é desse jeito. Então, você não vai fazer um curso porque na faculdade de cinema eles não te ensinaram uma fórmula para dar nota para um filme. Nem a pau. É isso. Então, pessoal, se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Dre, se quiser dizer mais alguma coisa, deixar algum recado, alguma coisa que você achou que faltou dizer. Ai, gente, eu adorei, eu achei uma delícia. Falei muita bobagem, né? Sempre falo, mas assim, falei palavrão uma benção, meu Deus do céu. Mas enfim, eu adorei. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito honrada de ser convidada para um momento lá. Eu que agradeço 1000 vezes você ter aceitado aí. Quem sabe a gente faz outras lives futuramente. Realmente foi muito divertido.
muita informação aí pro pessoal. Eu vou deixar salva a live no feed e vou colocar você como colaboradora também para poder Sim, compartilhar. Muito, muito, muito obrigada. E é isso nada, por hoje, pessoal. nada. É isso. Beijos. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.